vocês, na presença de Deus. Então vamos continuar nessa história maravilhosa, a história da Igreja Adventista. E a gente não pode falar dessa história sem falar do homem que começou a estudar essa história, que começou a entender essa profecia e a partir dele iniciou o movimento adventista. Então, vamos deixar nossa Bíblia aberta lá em Daniel 8. Nós vamos voltar para aquele verso que nós estudamos agora. Daniel 8, verso 14. Parece que todos nós devemos já saber, decorados. Então, aqui a história começa assim: em nenhuma parte foi aquele despertamento mais precioso, mais definidamente organizado ou mais dramaticamente levado ao clímax que na América. Nesse país, o pregador mais preeminente foi Guilherme Miller, e por isso o movimento do Advento no hemisfério ocidental é geralmente conhecido como Millerismo. Então, quem era Guilherme Miller? Alguns devem conhecer ele assim bem por cima, mas muita gente não conhece a história dele. Guilherme Miller, ele tinha lutado uma batalha, ele era um ex-combatente de guerra, e ele, nessa batalha, ele perdeu muitos dos seus homens, morreram nessa guerra que ele participou, e ele ficou sozinho. E depois dessa batalha, ele começou a questionar a existência de Deus. Ele começou a se tornar um deísta. O que é isso? Ele acreditava que Deus havia criado o mundo, havia criado a humanidade, mas que depois abandonou. E você deve conhecer muita gente que pensa assim também hoje. Acredita que existe uma mente que controla o universo, mas que não se importa com os seres humanos. Então a vida de Guilherme Miller era assim: ele acreditava em Deus, mas um Deus que não era um Deus de amor, um Deus que abandonou o ser humano. Pois é. E por causa disso, ele era uma pessoa muito triste. Ele não se sentia satisfeito, ele não se sentia completo, por causa dessa crença equivocada que ele tinha de Deus. Então ele sentia como se o céu fosse de chuva, era assim que ele escrevia, e o coração dele estava pesado, ele não sentia prazer na vida dele. Até que um dia ele decidiu estudar a Bíblia, ele decidiu se aprofundar na Bíblia. Ele tinha a Bíblia em casa, mas ele não dava muita atenção a ela. Mas a partir do momento que ele decidiu estudar com paciência, ler e aprender o que a Bíblia tinha a oferecer, ele disse que encontrou em Jesus o seu melhor amigo. E quando ele conheceu a Bíblia de Jesus, quando ele conheceu ali a história de Jesus, aí tudo clareou para ele. Aí o coração dele se abriu, aí ele ficou cada vez mais... A Bíblia começou a fazer sentido para ele, e a visão de Deus que ele tinha também mudou. Ele começou a ver em Deus um Deus de amor, e não apenas um Deus de juízo, um Deus de condenação. E assim foi a transformação de Guilherme Miller, de um ex-combatente de guerra a um homem estudioso das Escrituras. E ele também era fazendeiro, ele tinha a fazenda dele, e lá no contato com a natureza também, ali, a gente sabe que o melhor lugar para a gente se conectar com Deus não é em meio à cidade, mas em meio à natureza. Foi esse o propósito original de Deus, que o ser humano vivesse em meio à natureza. Na verdade, quem criou a primeira cidade, você sabe quem foi que criou a primeira cidade? Caim, o primeiro assassino do mundo. Então a primeira cidade do mundo foi criada por um assassino. Mas então o ideal de Deus é que o homem vivesse em meio à natureza. E lá, Guilherme Miller, estudando a Bíblia em meio à natureza, ele se conectou ainda mais com Deus. Agora, Guilherme Miller, ele não apenas lia a Bíblia, ele estudava. Ele tinha a Bíblia e tinha uma concordância. Então ele usava aquele método de estudar a Bíblia, que todos nós sabemos que é um pouco aqui, um pouco ali. Então, quando ele encontrava um verso difícil, ele ia lá na concordância e comparava com um verso mais fácil, e assim ele entendia o conceito, entendia aquela ideia. E assim ele foi estudando as profecias, foi estudando a Bíblia, até que ele chegou em Daniel e Apocalipse. E ele começou a ficar maravilhado com Daniel e Apocalipse, começou a ficar achando interessante o quanto as profecias iam se cumprindo, o quanto tudo o que Deus dizia se cumpriu exatamente como foi na história. Então ele chegou em Daniel 2, encontrou aquela visão da estátua, e viu que cada metal daquela estátua representava um império, e assim cada profecia daquela estátua se cumpriu. Viu a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, Roma, e depois o reino dividido.
ele entendeu que a pedra representava a volta de Jesus, e aí ele ficou maravilhado, ele ficou admirado quanto a Bíblia cumpria com exatidão as profecias. Aí foi seguindo, foi para Daniel 7, né, viu ali a visão dos 4 animais, e a cada profecia que ele ia descobrindo da palavra de Deus, ele ia ficando maravilhado. Até que ele chegou em Daniel 8,14, que é esse verso muito conhecido, mas que deixou Guilherme Miller um pouco estupefato. Ele ficou assim, em choque com essa profecia, porque essa profecia ela tem um período de tempo muito grande. Porque ela diz assim: até 2300 tardes e manhãs, depois disso o santuário será purificado. Como a gente falou aqui agora, os tardes e manhãs na Bíblia quer dizer um dia, e um dia representa um ano. As profecias da Bíblia geralmente elas não são tão longas assim. É 100 anos, 200 anos, mas nunca 2.300 anos. Então, Guilherme ficou pensando assim: então essa profecia, se ela tiver começado no tempo de Daniel, ela deve estar chegando já no dia de hoje. Então, essa profecia é interessante. Eu nunca vi ninguém falando dessa profecia. Em nenhuma igreja que ele foi, em nenhuma igreja da época dele, ninguém falava disso. Ele nunca tinha ouvido falar disso. E por que ele nunca ouviu falar? Por que ninguém falava das profecias de Daniel? Nós lemos agora. Por que nenhum cristão, até esse momento, ninguém tinha falado de Daniel? Porque no final do livro de Daniel tinha uma mensagem que o anjo disse a ele: disse o quê? Segue o livro, lacre o livro até o tempo do fim. Então os evangélicos, os cristãos, eles estudavam a Bíblia toda, mas quando chegavam em Daniel, eles diziam: não, essa parte aí não entende não, vamos seguir, vamos lá para a parte boa, vamos para a parte legal, a parte mais fácil de entender. Então eles pulavam o livro de Daniel porque era difícil de entender. Pois é, até hoje, se você for em qualquer outra igreja, ninguém estuda esse livro. Ninguém entende Daniel, ninguém entende Apocalipse. Nas outras igrejas que você for, em outros lugares que você for, ninguém estuda esse livro como nós estudamos. Mas nós só começamos a estudar, nós só começamos a entender depois de Guilherme Miller. Porque ele decidiu estudar as profecias de maneira cuidadosa, com paciência, e ele foi entendendo. Agora, qual foi o método que Guilherme Miller usou para entender as profecias? Existem 3 tipos de método. Existe um método que é chamado de preterista. E o que é isso? As pessoas desse método, elas pegam todas as profecias e dizem que todas elas se cumpriram no passado. Não tem nenhuma para o futuro, todas já se cumpriram. Existe um outro método, que é o futurismo, que diz que todas as profecias só vão se cumprir no futuro, nenhuma se cumpriu ainda. Mas o método adventista é o método historicista, que diz que as profecias se cumpriram no passado, estão se cumprindo hoje e tem algumas que ainda vão se cumprir no futuro. Então, o adventista ele estuda assim: ele pega a profecia e ele compara com a história. Ele pesquisa na história onde é que cada parte da profecia se cumpriu. E assim ele vai entendendo, assim ele vai destrinchando os símbolos das profecias. E falando em símbolos das profecias, como tem algumas pessoas aqui que ainda não entendem muito bem, ainda não receberam esse ensinamento, depois que nós estudarmos lá no Evangelismo Day sobre as doutrinas, depois vamos fazer lá na igreja uma série de Daniel e Apocalipse para a gente entender passo a passo o que quer dizer aqueles símbolos. A Bíblia é dividida em várias partes. Tem a parte da história, tem a parte da poesia, tem a parte das cartas, tem a parte dos evangelhos e tem a parte da profecia. A parte da profecia, 95% do que tem na profecia não se entende como se lê. Não se entende como se lê, ou seja, não é literal, são símbolos. E por que Deus mandou escrever símbolos? Porque os profetas, quando eles escreviam, muitas daquelas profecias falavam do império, do momento, do contexto que eles estavam vivendo. Então, por exemplo, João escreveu uma profecia que falava sobre Roma. Se os soldados romanos pegassem aquela profecia de João de forma literal, eles não deixavam a carta chegar até o destino, eles destruíam a carta ali mesmo. Então, Deus mandou escrever em símbolos para que os romanos pudessem deixar aquelas cartas, os livros de João, irem para o destino deles e não ser extraviados no caminho. Então foi uma forma de Deus preservar a profecia. Mas aí como é que a gente entende? A gente pega o símbolo e compara com os versos ao longo da Bíblia que falam daquele símbolo. E assim a gente vai decifrando, vai entendendo cada símbolo e assim a gente entende a profecia completa.
Amém. Graças a Deus nós temos estudos bíblicos, nós temos Bíblia Fácil, nós temos na internet todo o conhecimento necessário para a gente entender as profecias. Só você pesquisar e aí você vai entender e poder passar para os outros. Só que hoje nós temos essa facilidade, mas no tempo de Guilherme Miller não tinha isso. Então ele foi na raça, ele foi por ele mesmo procurar. E aí, chegando em Daniel 8,14, afirma que o santuário seria purificado em 2.300 anos. Só que, quando é que o santuário terrestre, aquele que Moisés construiu, né, quando foi que ele perdeu a validade? Na morte de Jesus. Por quê? Porque tudo que havia no santuário era o símbolo de Jesus. E quando Jesus morreu, todo aquele ritual não valia mais. Só que o santuário durou ainda alguns anos até ele ser destruído no ano 70 depois de Cristo. Ali não existia mais santuário terrestre. Então, como é que um santuário seria purificado em 2.300 anos, sendo que no ano 70 depois de Cristo já não tinha mais santuário? Então, Guilherme ele entendeu que esse santuário se referia ao planeta Terra. E essa purificação do planeta Terra seria na volta de Jesus. Então ele entendeu isso aqui como a purificação da Terra no momento da volta de Jesus. Então ele disse, se eu conseguir descobrir quando começa e quando termina essa profecia, eu vou descobrir a data da volta de Jesus. E aí você pode imaginar o arrepio que ele sentiu no corpo quando ele descobriu isso. Imagina o quão feliz ele ficou. Rapaz, eu vou descobrir uma profecia inédita que ninguém nunca descobriu. E ele passou 2 anos estudando para não ter sombra de dúvidas, para não espalhar mentiras. Ele disse, eu vou estudar, eu vou tirar a prova e eu quero ter certeza disso. Então ele teve certeza que ali ele estava descobrindo a data da volta de Jesus. Mas aí ele estudou em 1817 e em 1818. Aí olha o que ele disse. Em 1818, ao final dos meus 2 anos de estudo das Escrituras, eu cheguei à solene conclusão de que em aproximadamente 25 anos, a partir de então, todos os assuntos relacionados com o presente cessarão. Então imagine você acabar de estudar a Bíblia e fazer uma descoberta e daqui a 25 anos Jesus vai voltar. Primeiro de tudo, o que você ia mudar na sua vida sabendo que em 25 anos Jesus ia voltar? Se em 2050 Jesus fosse voltar, o que você mudaria a partir de hoje? Pois é. O problema das pessoas é que se soubesse a data da volta de Jesus, só deixaria para se preparar quando estivesse perto. E é por isso que ele não deixou a data. É por isso que ele não revelou a data. Porque ele sabe o quanto a gente é procrastinador e quanto a gente só deixa para a última hora aquilo que é importante. Pois é. Então Jesus, quando ele se fez homem, ele decidiu abrir mão de saber dessa data. Por isso que lá em Mateus 24, 36, ele diz: mas a respeito daquele dia, olha, ninguém, nem o filho, somente o pai. Porque naquele momento, na fase humana, ele disse: eu prefiro não saber. Mas aí quando Jesus voltou para o céu, quando Jesus voltou ali para o seu trono, para o reino, aí agora, a partir desse momento, ele sabe a data da sua volta. Mas ele não diz por quê. Para a gente se preparar todos os dias como se ele viesse hoje. Então, esse é o sentido de Deus não revelar a data. Mas, por incrível que pareça, Guilherme Miller aparentemente não prestou atenção nesse verso. Ele ficou tão empolgado com Daniel 8,14 e com essa interpretação de que a terra seria purificada no momento da volta de Jesus, e que se ele descobrisse a data da volta de Jesus ele ficaria satisfeito, que ele ignorou que tem em Mateus 24,36, que ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia. Então ele foi estudando e descobriu que Jesus iria voltar em 1843. E por que 1843? Você já deve ter na mente que é 1844. Por que ele descobriu que era em 1843? Porque ele começou a contar do ano 457 a.C. e ele foi contando e ignorou o ano 0.
Todos vocês sabem que até Jesus os anos vinham de forma decrescente. Deixa eu contar assim, né? Vocês estão vendo lá. É assim, o ano... a história é dividida em antes e depois de Cristo. De antes de Jesus até chegar em Jesus e diminuindo. 457, 456, 455, até chegar no ano zero. E do ano zero até hoje, a contagem é crescente. 2021, 22, 23, 24, 25. A Guilherme Miller começou a contar do ano 457 e contou com o ano zero. E aí chegou em 1843. Sem o ano zero. Não, com o ano zero. Com o ano zero ele ia chegar um ano antes. Aí depois ele pensou, não existia um ano zero. O tempo foi chegando, foi assim, menos 4 antes de Cristo, menos 3 antes de Cristo, menos 2, menos 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Depois que ele desconsiderou o ano zero, que nunca existia um ano zero, aí ele descobriu que a data seria em 1844. Agora, o que aconteceu no começo dos 300 anos? O que iria acontecer durante esse período até chegar em 1844? Eu vou deixar para cenas do próximo capítulo com o capítulo dessa novela com nossa irmã Eduardo. Ele vai dizer o que aconteceu nesse período, durante esses 2.300 anos, o que é que teve de evento interessante, mas vamos aqui entender o seguinte, vamos concentrar só em Guilherme Miller. Depois de descobrir que Jesus ia voltar em 1944, aí ele ficou muito feliz, não conseguia se segurar, ele ficou empolgado. Imagina você descobrir a data da volta de Jesus, você não ia falar em outra coisa, você não teria graça para nenhum outro assunto. Só que Guilherme Miller era um fazendeiro e ele tinha vergonha. Está vendo? Como todo mundo é igual? Está vendo como o pioneiro do Adventismo é igual a você, igual a nós? Ele tinha vergonha assim como nós, ele era tímido. Pois Guilherme Miller era tímido, era vergonhoso. Ele dizia, não, eu sou um fazendeiro, eu sou uma pessoa simples, ninguém vai me ouvir, ninguém vai dar atenção. E ele passou 2 anos sabendo da data, mas sem contar para ninguém. Ele ficou 2 anos sentindo vergonha, ele ficou 2 anos se segurando para não contar para ninguém, com vergonha do que as pessoas iam dizer, com vergonha de ser rejeitado, com vergonha dos outros ficarem zombando, não se achando digno de falar. Só que, gente, quando a gente sabe o que precisa fazer e não faz, a gente fica com a culpa na nossa cabeça, a gente fica com a sensação de que os outros precisam ouvir e a gente não está levando, a gente está guardando só para nós. E aí teve um verso que fez Guilherme Miller estremecer e se conscientizar da missão que ele tinha pela frente. E esse verso vale para nós também, que é Ezequiel 33. O Atalaia. Ezequiel 33, verso 18. Verso 8, na verdade. Ezequiel 33, verso 8. 8 e 9. Esse é um verso muito que sacudiu Guilherme Miller e que sacode nós também. Mas tem gente que já está tão ensaboado que não sente mais nada. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui ainda está com o coração mole, o coração aberto ao Espírito Santo e que vai se sentir tocado com esse verso. Em nome de Jesus. Amém. Deus dizendo: se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não disser para ele, você não falar, para advertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Eu vou cobrar de você a pessoa que você deixou de pregar. Eu vou cobrar lá no dia do juízo o sangue daquela pessoa que você não evangelizou, que você não levou mensagem. Agora, mas se você falar ao ímpio para avisar do seu mau caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Então, em muitos casos, a gente leva a mensagem, as pessoas não atendem, as pessoas não aceitam, não se convertem,
Em muitos casos, as pessoas se convertem depois. Sofrem um acidente, perdem alguém da família, que é um caso que ninguém gostaria de passar, mas aí depois de uma coisa muito ruim, a pessoa decide se converter. Mas tem gente que não se converte quando você prega, e nem quando acontece uma fatalidade a pessoa se converte, aquela pessoa simplesmente fechou a porta do seu coração. Mas ela está avisada. Mas ela recebeu a mensagem e ela sabe o que ela precisa fazer, mas infelizmente não fez. Então Guilherme Miller leu Ezequiel 33, verso 8 e ele se sentiu tocado. Ele disse: não, eu não posso deixar essa descoberta só para mim. Eu não posso guardar isso só para mim. Isso é tão maravilhoso, eu sei a data da volta de Jesus, e eu não vou contar para ninguém. Mas ele dizia: Deus, eu não posso, ninguém vai me aceitar, eu sou um fazendeiro, eu não sei nem falar direito. Quem é que deu essa desculpa antes na Bíblia? Vocês lembram? Uma pessoa que dizia: não sei falar. Moisés. Eu sou gago, eu não sei falar, os senhores não vão me dar atenção. Mas aí Deus capacitou Moisés, deu a Arão para ajudar ele, e Moisés se tornou o maior profeta do Antigo Testamento e um dos maiores personagens da Bíblia. Da mesma forma Deus faz com a gente também. A gente coloca desculpas, mas Deus manda a gente para a missão e lá a gente se desenvolve. Amém? Amém. Então, ele demorou 2 anos, ele demorou 9 anos. Ele passou 2 anos estudando, ele passou 9 calado. Ele passou 9 anos calado, se segurando para não contar. Então, de 1818, ele ficou até 1827 em silêncio, guardando só para ele. Não vou contar para ninguém. Mas aí teve um dia que chegou o sobrinho dele na casa dele e disse: olha, tio, vai ter um culto. Foi, ele orou. Ele fez um juramento, ele disse: olha, se for para falar, o senhor vai ter que dar um sinal. E aí, logo que ele fez esse juramento, aí Deus mandou o sobrinho dele na casa dele, disse: olha, vai ter um culto agora lá na nossa igreja, um culto muito importante, e o pregador vai faltar. Queria saber se você pode ir lá trazer uma mensagem pro pessoal lá. E aí o sobrinho foi, trouxe a mensagem e disse: e agora? Mas ele entendeu que isso era o sinal de Deus. Ele disse: eu vou pregar essa mensagem aqui, não quero nem saber, vou pregar essa mensagem que eu descobri e não vou mais guardar não. Já foi 9 anos segurando, agora eu vou dizer. A primeira vez que ele pregou foi dizendo que Jesus ia voltar. E nessa mensagem ele pregou exatamente isso. Ele pregou os 2.300 anos e o povo ficou assim, todo mundo com o olho aberto, todo mundo ficou assim com o olho arregalado. Descobrimos a data da volta de Jesus. E daquele dia em diante isso virou uma febre. Daquela igreja, aquela mensagem se espalhou para todas as outras. E Guilherme Miller agora era convidado a pregar em todas as igrejas onde ele ia. Ele não teve mais um dia de paz, um dia de sossego. Até 1944, todo dia era chamado para pregar em um lugar diferente. Na época não tinha internet, né? Senão que viria usado ainda mais rápido. Mas aquilo se espalhou nos Estados Unidos e se espalhou no mundo inteiro. Teve missionários que levaram essa mensagem para a Inglaterra, para a África, para a Índia, para o mundo todo. Todo mundo começou a se preparar para a volta de Jesus em 1827 ou 1844. Aí olha o que Guilherme Miller agora relata da sua experiência, depois de ter descoberto a profecia, depois de ter estudado a Bíblia. Olha o que mudou na vida dele. Eu não preciso dizer da alegria que inundou meu coração em vista da feliz perspectiva ou da ardente ansiedade da minha alma pela participação das alegrias dos redimidos. Ele ficou muito alegre, ficou muito feliz. A Bíblia era agora um novo livro para mim. Tudo que me era nebuloso, tudo que era nítido, tudo que era escuro em seus ensinos, agora clareou. Foi dissipado da minha mente diante da luz clara que agora se revelara nas suas sagradas páginas. Quão brilhante e quão gloriosa se manifestava a verdade. As minhas conclusões se consolidaram e eu comecei a aguardar, vigiar e orar pela vinda do meu Salvador. Amém. Então, gente, quem dera que todo mundo que estudasse a Bíblia ficasse com essa mesma alegria, ficasse com essa mesma empolgação, todo mundo ficasse empolgado com a volta de Jesus. Infelizmente tem gente que já se acostumou, já ficou acostumado tanto com essa mensagem, com as músicas que a gente canta, que não sente mais nada.
Mas todo mundo que está aqui está com o coração ardendo, assim como os discípulos do caminho de Emaús. Amém. Todo mundo aqui está com o desejo de ver Jesus ainda na sua geração. Amém. Não é nossos filhos que vão ver, somos nós. E aqueles que a gente vai trazer agora nesse mês. Amém. Então Miriam levou a milhares a esperança que iluminou seu coração. Multidões por toda parte se alegraram com a confortadora certeza de que em breve os justos receberiam sua recompensa e as aflições do presente haveriam de desaparecer para sempre. Amém. Então, por todos os lugares onde pregou, as pessoas se encheram com aquela esperança. Agora, o interessante é que a mensagem de Miriam era a mensagem de arrependimento. Ele dizia: olha, Jesus está voltando em pouco menos de 20 anos, ele está voltando o mais rápido possível, e para vocês receberem o Salvador, vocês precisam mudar de vida. E assim as pessoas, quando ouviam a mensagem dele, elas se reavivavam, elas começavam a pedir perdão umas às outras, elas começavam a orar mais, pedir perdão dos seus pecados, e houve um reavivamento no mundo todo por causa da mensagem dele. Mas, gente, o que isso a gente pode tirar da nossa vida? Para a gente poder ir para o campo, a gente primeiro precisa se reavivar. A gente primeiro precisa procurar. A gente precisa ter segurança do que a gente vai falar. A gente não pode levar algo que a gente tem dúvida. A gente não pode levar algo que a gente tem inseguro. Porque a gente vai encontrar vários tipos de público. Nós vamos encontrar pessoas que são analfabetas, nós vamos encontrar pessoas de outras igrejas, vamos encontrar pessoas que não acreditam em Deus, vamos encontrar pessoas formadas, mas por mais que você não seja formado, por mais que você não tenha curso superior, por mais que você não tenha nada de especial, porque Guilherme era só um fazendeiro, mas a sua autenticidade ao falar, a sua segurança, o seu domínio e o poder do Espírito Santo é que vai converter as pessoas. Amém. Então, se fortaleça enquanto é tempo, se fortaleça e se aprofunde no que você vai ministrar, vai levar para as pessoas. E confie que na frente Deus vai convertendo os corações e preparando o terreno para você ir. Amém? Amém. E agora, o que é que aconteceu depois disso? Depois da pregação de Miriam, como foi os enroladiços? Será que Jesus voltou mesmo? Em 1944 a gente não soube. O que é que aconteceu nos 300 anos? O que é que aconteceu naquele período? Por que isso é importante para nós hoje? Vou deixar aqui as cenas do próximo episódio da novela, mas agora vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Deus, aqui, Senhor, nós estamos como adventistas, tendo orgulho desse nome, porque essa é a nossa identidade, é o que nos diferencia das outras igrejas, e a nossa mensagem, Senhor, a nossa missão é levar isso que nos traz tanta esperança para as pessoas que estão sem esperança. Sim. As pessoas que estão no escuro, que estão no desespero, que estão sem sentido para a vida, que perderam a fé no governo, perderam a fé na educação, perderam a fé no mundo, na humanidade, que elas possam, Senhor, ter fé em Ti e ter esperança que o Senhor vai voltar para nos levar para um lugar melhor. Amém. Então capacita cada um aqui, Senhor. Encha suas mãos, encha seus pés, fala através da língua deles, para que pela vida e pela palavra deles, as pessoas possam ver a Ti e querer fazer parte dessa igreja e querer estar dentro da Tua forma. Amém. Fique com cada um aqui, Senhor, que essa vigília possa fazer diferença no nosso coração, em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.